Agradecer a cada um daqueles que estão nos acompanhando pela transmissão do YouTube. Hoje nós não pudemos fazer pelo Facebook, apenas pelo YouTube. Mas o desejo do nosso coração é que você seja muito abençoado neste culto. O desejo do nosso coração, da Igreja Batista Boas Novas aqui no Pinheirinho, em Curitiba, é exatamente esse. Que você seja ricamente abençoado, não só você, como a sua família. Antes de começarmos a louvar ao Senhor, eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante. A gente, quando tínhamos o culto presencial, a gente tinha aquele momento de intercessão. Mas agora, a gente não vai deixar de ter o momento de intercessão de uma maneira diferente. Então, você aí na sua casa, você que está nos assistindo, você que tem passado por desafios na sua vida, talvez no seu relacionamento conjugal, talvez no seu relacionamento familiar, pai e filho, enfim, talvez quebra de relacionamentos no trabalho, talvez você que está enfrentando um momento difícil com as mudanças que estão havendo aí dentro do seu trabalho, com as mudanças que estão havendo, essa falta de recurso que tivemos aí no ano de 2020, talvez você esteja preocupado como vai ser o ano de 2021, e isso talvez tenha te tirado o sono. Talvez você que vai fazer uma bateria de exame amanhã e já está se preocupando hoje, né, nem sabe como vai ser o resultado, mas já está se preocupando. Nós temos irmãos enfermos, né? Nós temos, por exemplo, a irmã Maria, que hoje está lá no Hospital do Rocio, e temos tantos outros irmãos, temos pessoas que nós conhecemos de alguma maneira, ou parentes de membros da nossa igreja, que estão aí se recuperando da Covid. Enfim, temos uma gama, é extenso as necessidades do coração humano. E eu quero pedir para você nesse momento, que nós vamos ter um momento de oração, que você coloque no seu coração, coloque seus pensamentos em Deus e apresente para Deus a sua necessidade. Qual é o seu desafio? Qual é a sua dificuldade? De repente amanhã você vai ter que levantar cedinho para ir procurar emprego. Vamos orar por isso, vamos pedir para que Deus abra as portas de um emprego, porque as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Talvez você esteja com uma dificuldade grande, isso está te corroendo, porque você está com uma dificuldade grande de perdoar alguém. Talvez tenha uma dificuldade de relacionamento com uma certa pessoa, e você está muito chateado, e aquilo você conhece, você ama a Deus, e você sabe que está errado, mas você não sabe como sair desse embaralhamento de situações. Quero dizer para você que Deus pode te dar vitória nisso. Eu quero te dizer que Deus pode te libertar desse momento. Eu gosto muito de falar sobre perdão e confissão de pecados, porque isso é libertador na vida das pessoas. As pessoas não gostam de ouvir muitas vezes, às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso. Mas a Bíblia diz que é libertador. A Bíblia diz que é transformador. A cada perdão que nós concedemos, sai um peso das nossas costas. A cada perdão que nós aceitamos, sai um peso das nossas costas. A cada atitude que fazemos, que só você e Deus sabe, quando confessamos a Deus, e confessar nossos pecados a Deus faz parte da vida cristã, isso é uma característica viva do verdadeiro cristão, porque o cristão confessa seus pecados, ele não tem prazer em pecar. Você que talvez esteja envolvido com vício, e você está vendo, você não consegue ver uma luz no final do túnel, eu quero te dizer uma coisa: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Tão certo como o ar que eu respiro nesse momento, eu creio plenamente nesta verdade do Evangelho. As coisas impossíveis para o homem são completamente possíveis para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Esse Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, é um Deus que transforma qualquer situação. Não existe para Deus aquela frase: eu não sei, será que Deus está olhando para mim? Eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e neste momento está sobre você, e Ele quer aliviar o teu fardo. Porque esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que renova, é um Deus que transforma.
É esse Deus que nós vamos louvar daqui a pouco, e é a esse Deus infinito. Nós não conseguimos compreendê-lo, mas o conhecemos pela sua palavra, pela revelação das Escrituras. É esse Deus que eu convido você agora a elevar os seus pensamentos e vamos colocar diante de Deus. Vamos pedir a Deus para que ministre bênção, ministre cura, restauração nas suas vidas, na sua vida, onde quer que você esteja neste momento, participando deste culto conosco. Vamos orar. Ó Deus bendito, exaltado e glorificado seja o Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor, um Deus que cuida da gente mesmo enquanto estamos dormindo. Ó Deus amado, Tu és o Deus verdadeiro, por mais que não possamos ver, como diz a Tua palavra, Tu és o Deus real. É invisível, mas é real, e nós experimentamos o Teu cuidado, a Tua segurança para conosco. A Tua palavra diz, ó Deus, que Tu és o Deus onipresente, que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o Senhor sabe perfeitamente o que cada pessoa está passando neste momento. Ó Deus amado, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe o que cada ser humano nesse universo inteiro, nessa terra toda, está pensando. E Tu és o Todo-Poderoso, Tu és a fonte do poder. O Senhor não precisa de nada, o Senhor faz o que o Senhor quer, a Tua vontade prevalece, porque Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. É o Senhor que criou os mares, os céus, a terra e tudo o que há, e é ao Senhor que nós nos apresentamos neste momento humildemente, confessando a Ti os nossos pecados, reconhecendo a Deus o quão pequenos somos, a nossa pequenez diante do Senhor, mas também reconhecendo a Deus o Teu imenso amor para com toda a humanidade. E por isso, Senhor, nós não merecemos, eu tenho consciência disso, mas a Sua palavra diz que nós podemos pedir em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, está sentado à destra do Pai, e que agora, Senhor, Ele é o nosso representante legal diante de Ti. É em nome dele, Senhor, que eu coloco diante de Ti cada pessoa que está neste culto agora nos assistindo, cada pessoa que está crendo naquilo que nós falamos, porque o que nós falamos não são pensamentos humanos, isso é contido na Bíblia, a Tua palavra é clara, e eu quero pedir agora em nome de Jesus, Senhor, ministra Tuas bênçãos nesses lares, Senhor. O Senhor sabe qual área, qual necessidade, qual dificuldade cada lar tem. O Senhor sabe as preocupações daquele que precisa de emprego. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Tudo que nós somos, tudo que temos, é porque o Senhor nos deu. Então tudo que temos é do Senhor, e nós queremos que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida dos enfermos, aquelas pessoas que estão se recuperando de Covid, ó Deus, abençoa esta recuperação. Ó Deus, aquelas pessoas como a irmã Maria, que está hoje lá no Hospital do Rocio, assim como a irmã Isabel, e muito mais pessoas, ó Deus, nesse Brasil afora, que estão conosco neste momento no culto online. Ah, Deus Santo, visita o Senhor, e que caia por terra qualquer atitude maligna que venha estar atrapalhando, Senhor, a comunhão desses lares, onde quer que estejam, em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, é a fonte de vida, nós existimos pela Tua vontade, e vivemos neste mundo, estamos aqui até hoje, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos sustentado. Nós reconhecemos, ó Deus, que não somos nada, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus Santo, ministra no coração de cada pessoa nesse culto agora. E também, Senhor, aceita o nosso louvor de adoração, de gratidão. Ó Pai, só Tu és digno de tudo que vai acontecer aqui. Esse grupo está aqui desde tarde já, se preparando para o Teu louvor, para a Tua glória. Não há outro objetivo, não há outra questão, outro propósito, a não ser exaltar e glorificar o Teu nome, por tudo que Tu és. Nós Te adoramos pelo que o Senhor é, bondoso, poderoso, majestoso. Nós Te louvamos pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Ah, Deus querido, e através do nosso louvor, queremos Te magnificar, exaltar o Teu poder, e com o coração cheio de gratidão e adoração, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu aqui hoje, e nos está dando o privilégio de iniciar a semana, consagrando esta semana nas Suas mãos. Ah, Deus querido, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está conosco no culto nessa noite, e eu quero pedir, primeiro que o Senhor dê discernimento a elas, depois também que dê sabedoria para lidar com o que o Senhor já deu de discernimento, o Senhor revelou. E Senhor, desata todos os nós que existem, tira tudo aquilo que não Te agrada, que caia por terra agora em nome de Jesus. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco. Amém? Como o pastor já havia falado, eu quero convidá-los para louvar o Senhor, cantando esse louvor, vem, esta é a hora da adoração. Talvez durante a semana a gente passa na correria e a gente acaba não conseguindo tirar um tempinho para adorar o nosso Deus. Então aproveita esse momento e vamos louvar o nosso Deus. Amém? Vem, dar a Ele teu coração.
linda nós pensarmos que um dia todos os joelhos estarão ajoelhados diante do nosso Pai e toda língua, cada um na sua língua, confessará que Ele é o nosso Deus. Amém? E nós vamos continuar louvando ao Senhor até que Ele venha. Amém? Todas as raças, muitos virão te louvar. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém.
Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Que suba, Senhor, como um cheiro suave diante da tua santa presença. Amém. Amém, Jesus. Que gostoso, queridos. Depois do momento de louvor, podemos também nos envolver com a palavra do Senhor. Que gostoso a gente se deliciar com a palavra do Senhor, né? E nessa noite eu quero estar compartilhando com você aí que está conosco aí na sua casa, onde com a sua família. Eu quero estar lendo o livro de Abacuque, no capítulo 3, versos de 16 a 19, que diz assim: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para transmitir mais uma mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Deus querido, o desejo do meu coração é que Teu Espírito Santo fale para as nossas vidas, fale aos nossos corações. E se for necessário, ó Deus, em algum momento das nossas vidas, for necessário mudanças de atitudes, de comportamento, ó Deus, eu peço ao Senhor que nos encoraje a mudá-las para a glória e honra do Teu nome e para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Deus amado, eu não tenho ideia onde nós estamos neste momento, mas Tu sabes todas as pessoas que entraram a essa sala de culto online. E Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um deles, cada família, cada lar, aquele que talvez está no seu trabalho ouvindo a mensagem, aquele que está talvez viajando e ouvindo a mensagem. Oh Deus amado, proteja e abençoa cada um deles. Também peço a Ti, Senhor, que o Senhor que conhece cada coração, acalma seu coraçãozinho neste momento pandêmico que a gente está vivendo, de tantas tristezas, tantas lutas, tantos desafios, tantas incertezas. Mas nós temos uma coisa que é certa, sabemos que o Senhor é um Deus que mesmo além de tudo isso, o Senhor está sentado no Teu trono de graça. E a parte boa, mais gostosa ainda de tudo isso, é saber que o Senhor nos ama, de uma maneira que nós não conseguimos dimensionar o tamanho do Teu amor. Ó Deus amado, fala conosco nesta noite, através da Tua mensagem. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que eu quero compartilhar nesta noite: vivendo pela fé em tempos difíceis. Estamos vivendo momentos difíceis. Nesta semana, eu creio que esta semana foi a semana mais dolorosa para nós brasileiros, porque chegamos na casa de 300 mil óbitos. Então são muitas pessoas, muitas famílias enlutadas no nosso Brasil, muita tristeza, muita dor, que ao longo de um ano nós tivemos aí vidas sendo ceifadas por esta Covid. No entanto, precisamos continuar mantendo a nossa esperança em Deus, pois com certeza teremos dias melhores. Precisamos confiar na graça de Deus, buscar a Deus em oração, ler a Sua palavra, e essa é a melhor atitude a nós fazermos. Ao invés de ficarmos preocupados por A ou B, culpa disso ou daquilo, vamos buscar a face do nosso Deus, vamos interceder por essas famílias enlutadas, vamos interceder para essas pessoas que têm aí incansavelmente na linha de frente, trabalhando, os profissionais da saúde, o pessoal da área científica que estão aí providenciando as vacinas.
Vamos pedir a Deus para que abençoe os acordos financeiros com relação à compra dessas vacinas. Vamos pedir a Deus para que pare essa loucura de pessoas chegar ao ponto de roubar vacinas. Vamos pedir a Deus para que isso pare. É muito melhor, seremos muito mais proativos fazendo isso do que apenas sentado à frente da TV, vendo um monte de coisa passar, tantas coisas, tantas desgraças, que aquilo vem entristecendo nosso coração. Então, vamos ser proativos, vamos orar e vamos buscar a Deus, vamos crescer mais, vamos continuar fortalecidos no amor em Cristo, vamos interceder pelas pessoas, vamos ler a palavra do Senhor, vamos clamar ao Senhor cada dia mais. Eu creio que isso é o mais importante a fazer e é o mais certo a fazer. Quando eu digo que devemos confiar em Deus e viver pela fé em tempos difíceis, eu não estou aqui ignorando a situação. Este momento que estamos vivendo é um momento muito difícil, mas eu creio em Deus Todo-Poderoso, que é soberano sobre tudo. Ele é o Deus do impossível. E o texto que nós acabamos de falar, de ler, faz parte é o contexto de um momento muito difícil que o povo de Israel passou. Foi um momento onde o profeta Abacuque, ele estava diante de uma iminente invasão inimiga, e ele não via futuro nenhum, ele não via que as coisas iriam melhorar, só iriam piorar. No entanto, ele sabia que isso iria acontecer, e que essa devastação toda iria acontecer. Mas o profeta Abacuque mostra para nós, em algumas das suas atitudes, que é muito importante para nós adotar algumas atitudes dele aqui. E eu vou estar então passando aqui para nós, compartilhando com os irmãos, algumas atitudes que eu destaquei, atitudes do profeta Abacuque para vencer a dificuldade que eles enfrentaram naquele momento. Talvez, se você estiver bem curioso e querer saber um pouco mais sobre esse contexto, leia o profeta Abacuque no capítulo 1, 2 e 3, e você vai então ter uma consciência real do que aconteceu naquela época. O que eu vou fazer aqui é pontuar algumas atitudes que ele tomou e que o fez ser vitorioso no meio de um desafio muito grande. E eu não vejo uma hora mais oportuna de falar disso, desse comportamento dele, dessas atitudes dele, do que este momento que nós, brasileiros, ou a nível universal, estamos vivendo também. O que nós vemos é que ele confiou em Deus e ele recebeu forças para enfrentar a situação. E é com base nessas atitudes que nós vamos estar aqui pontuando. A primeira coisa, quando nós falamos viver pela fé em tempos difíceis, não significa que nós estamos ignorando ou dando uma palavra positiva, não, isso vai passar simplesmente da boca para fora. Eu não estou dizendo, olha, não, isso aí é pensamento positivo, é autocontrole, eu não estou dizendo nada disso. Porque nós não estamos aqui ignorando este momento que nós estamos passando. Assim como o profeta Abacuque, ele não ignorou a situação que ele iria enfrentar, e também não ignorou o seu momento emocional, o seu estado emocional. Quando olhamos para o versículo 16, ele diz, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e os meus lábios tremeram, devido ao que Deus falou para ele, olha, vai acontecer isso. E ele usa aqui uma palavra figurativa, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. A palavra aqui podridão nos meus ossos é o seguinte, ele ficou paralisado, ele ficou com medo. O que nós vemos aqui é que o profeta não confia nos seus sentimentos, mas ele também não ignora o que ele está vivendo. Ele sabia do que ele iria enfrentar, mas ele declara que continua confiando em Deus. Observa só uma coisa, a primeira coisa que a gente percebe é que o profeta, diante do que ele sabia que ia acontecer, ele tem medo. Ele fica tremendo de medo, e o texto aqui no hebraico traz para dizer assim, como se fosse uma vara verde, ele não conseguia segurar as pernas, ele tremeu, os lábios tremeram, ele se estremeceu dentro de si, diante do que poderia acontecer, e ele não via futuro promissor para aquele momento. O profeta vê aqui, ele deixa muito claro, que ele não podia fazer nada para mudar o cenário.
O profeta aqui, ele demonstrou honestidade consigo mesmo. Afinal, ele é humano, gente. Assim como eu e você, eu fiquei triste com o que a gente tem visto, eu fico triste com os óbitos, eu fico triste com os novos casos, eu fico triste com pessoas que estão nas filas. E eu fico com medo de um dia estar nessa fila. Porque eu sou pessoa. Agora, veja bem, queridos, a gente escuta muita coisa por aí de super crente, não, porque eu não tenho medo disso, porque eu não tenho medo daquilo. Meus queridos, agora é hora de assumirmos os nossos limites e depositar a nossa confiança em Deus. Abacuque, quando ele assume o seu medo, ele não se sentiu menos profeta porque ele sentiu medo. Ele não se sentiu desonrado. E ele também não se sentiu um homem sem coragem só porque ele admitiu o medo que ele tinha. Ao contrário, ele entende que ele é pessoa, que as coisas estão fora do seu controle e que ele não é nenhum super crente, nenhum super espiritual. Assim como Abacuque, nós vemos também, ao longo do Velho Testamento, nós vemos Abraão, nós vemos Davi, nós vemos Moisés, nós vemos também tantas outras figuras, Jeremias e quantos outros profetas que também em situações extremas tremeram. Queridos, como é confortante para nós, mesmo neste momento de tristeza, saber que homens usados por Deus, registrados nas Escrituras, eram homens como nós, e que estavam sujeitos às mesmas fragilidades a que nós estamos sujeitos. Queridos, em situações extremas, o nosso espírito pode estar pronto, mas nossa carne é fraca. Aqui agora entra outra questão. Veja bem, o fato de eu ter medo deste momento, o fato de muitas vezes eu ficar, eu não vou ficar saindo muito porque eu tenho que me cuidar, isso não está errado, isso está certo, é prudência. Agora, isso não quer dizer, o fato de ser prudente, o fato de eu ter medo de não querer pegar Covid, isso não quer dizer que eu não tenho falta de fé, que eu tenho falta de fé. Não se trata de falta de fé, mas de fraqueza de carne. Muitos homens de fé, por vezes, ficaram abatidos, desanimados. Acredito que você que está me ouvindo aí, de repente, quando você ouviu alguma notícia, de repente, de um amigo querido que faleceu, que Deus aprove a Deus recolher, você provavelmente deve ter ficado chateado. Você talvez ficou abatido. Talvez você até pegou Covid e achou que talvez não ia sair dessa, de repente agora você está me ouvindo, já está recuperado. Meus queridos, muitos homens de fé, por vezes, ficaram desanimados, abatidos fisicamente, ao ser confrontados com desafios que vão além da sua capacidade. Mas olha só, o fato de termos temores sobre estas condições terríveis não significa que eu e você não temos fé. Que isso? Não é assim que funcionam as coisas. Mas o que Deus vai pensar de mim? Porque eu estou evitando de sair. O que Deus vai pensar de mim? Eu vou te dizer o que Deus pensa de você. Salmo 103,14, você que é prudente, você que se cuida, está aqui no Salmo 103,14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Queridos, o próprio Paulo, em 2 Coríntios 7,5, ele diz, em tudo eu sou atribulado. E ele compartilha isso. Meus queridos, sabe qual que é a resposta? Deus nos conhece, Ele me entende, Ele te entende, Ele entende a nossa fraqueza. Mas nós também precisamos entender uma coisa, reconhecemos o nosso limite, domingo passado eu falei sobre isso, mas também precisamos entender que a graça de Deus, superabundante, ela nos sustenta. É importante reconhecer nossas limitações e colocar isso diante de Deus para que Deus nos fortaleça pela sua graça. Queridos, a situação de Abacuque era iminente, a coisa era tão complicada, e Abacuque teve perfeito entendimento, e contudo ele tremeu, que nem uma vara verde, pela fraqueza da sua carne. Olha, se você acompanha comigo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 17, olha só o que o Abacuque percebeu. Porquanto ainda que a figueira não floresça, ou seja, uma árvore frutífera pode secar, ou seja, o alimento pode diminuir, o alimento pode até acabar. Ele coloca, nem haja fruto na vide, ou seja, as vinhas sequem.
Ou seja, não vai dar mais para fazer o suco de uva, para alegrar o coração do povo, para beber, mesmo que isso seque. Ele ainda coloca o produto da oliveira minta. Queridos, o povo de Israel, o povo usava muito o azeite de oliva, usava para muita coisa. É como, por exemplo, você usa margarina na tua casa, ou arroz e feijão. Aquilo era essencial para o dia a dia deles. E ele reconhece isso, e ele diz: e os campos não produzam mantimentos. Ou seja, ele está dizendo, olha, até que de repente o trigo pode faltar. Ou seja, para o judeu, o pão era um alimento extremamente essencial. Ele disse, isso pode vir a acabar, a prova para o alimento básico. Aí ele coloca assim: as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ele está dizendo, olha, pode ser que o gado e as ovelhas não tenham mais pastagem, e pode ser que elas morram, elas desapareçam por falta de alimento. O que nós vemos aqui no versículo 17 é que Abacuque está dizendo, gente, olha, é uma situação fora do controle, como nós estamos vivendo hoje. É uma situação difícil, foge do meu controle, do teu controle, mas não foge do controle de Deus. E Deus tem agido, nós temos experimentado a graça de Deus no nosso mundo, e nós vamos experimentar muito mais ainda. Agora observa que o profeta sabe que Deus é Deus, acima das situações, e ele sabe que Deus está no controle. Ele vê tudo com perfeita clareza e enche-se de temor pela situação, medo mesmo aqui, tá? É temor, é medo mesmo. E aí vem uma pergunta: como resistir a tudo isso? Como encarar uma tragédia dessa? Abacuque faz essa pergunta para ele. Queridos, viver pela fé, a gente não ignora o que está acontecendo. Viver pela fé nos tempos difíceis deve nos estimular a confiar no Senhor e andar pela fé. Olha o que ele diz aqui. A primeira coisa que a gente percebe no versículo 16 ainda é que ele diz assim: descanse. A palavra descanse aqui no sentido de esperar. Ou seja, eu vou esperar no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruir. Então veja bem, ele diz, não, eu vou descansar no Senhor. Opa, peraí, eu não posso fazer nada, mas eu posso confiar em Deus. Eu posso continuar lendo a palavra de Deus, eu posso continuar falando com Deus, eu posso continuar clamando a este Deus, eu posso fazer isso. Queridos, diante das situações extremas que nos causam angústias, cabe a nós nos preparar de uma maneira bíblica. E quando eu digo maneira bíblica, porque não adianta você dar uma de super crente, isso não é o momento, não adianta eu achar culpado A, B ou C. Não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Ele espera do seu povo. O que Deus espera de nós é joelho no chão. O que Deus espera de nós é sermos obedientes às leis. O que Deus espera de nós é que nós o glorifiquemos com as nossas atitudes. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, que o nosso comportamento estimule aquelas pessoas desconsoladas, desesperadas, a buscarem a Deus como seu Senhor e Salvador pessoal. Isso é o que Deus espera de mim e de você. No meio de uma pandemia, no meio de tantas igrejas fechadas, no meio de tantos cultos online, o que Deus espera de nós, que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, é um comportamento que glorifique o nome dEle, que estimule outras pessoas, que talvez estejam nervosos, preocupados, talvez aqueles até que perderam entes queridos. O que Deus espera de mim e de você é que de alguma maneira possamos estimulá-los a buscar a Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Nós somos cristãos em Jesus Cristo, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui para replicar as notícias ruins que estão surgindo por aí. Isso nós não precisamos fazer, que a mídia faz muito bem feito. O que nós temos que fazer é o que a mídia não faz. O que nós temos que fazer é o que as pessoas precisam ouvir. Palavra de edificação, palavra de consolo. Queridos, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos salvos, fazemos parte de uma família celestial, do povo de Deus, para levar o Evangelho, boas novas de salvação, de consolo, de paz. É isso que nós cristãos temos que fazer. E isso assim, desta maneira, nós glorificamos o nome do nosso Deus. Isso é o importante. Por isso, quando eu digo que diante de situações extremas, como é a que nós estamos vivendo neste momento,
que nos causam angústia, cabe a nós nos preparar de maneira bíblica. A primeira coisa que eu percebo aqui com Abacuque é que ele viu tudo que estava em redor, tudo que iria acontecer, porém, ele olha para Deus, ele olha para cima. E meus queridos, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para esse Deus soberano, a gente consegue perceber que os medos se desvanecem. E sabe por que isso acontece? Porque quando nós falamos, não adianta eu falar que eu tenho fé, não é isso, é retórica, mas quando eu ando pela fé, significa que eu me concentro na grandeza e na glória desse Deus Todo-Poderoso que criou o mundo e tudo que nele há, desse Deus que abre mar vermelho, é esse Deus. Quando nós começamos a nos concentrar a esse Deus que faz tantas coisas, que já está registrado na Bíblia, e que você que está me ouvindo aí nessa noite, também já deve ter experimentado tantos livramentos. É desse Deus que eu estou falando, desse Deus que fez o impossível na sua vida, desse Deus que faz o impossível na minha vida, desse Deus que continua fazendo o impossível hoje, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Queridos, é desse Deus que eu estou dizendo. Por isso, esperar pacientemente no Senhor não é cruzar os braços. Eu posso não poder sair, eu não posso ir para lá nem para cá, mas o meu coração não está preso, a minha mente não está presa, meu coração, a minha fé não está presa, a minha voz não está presa, eu não estou travado que eu não posso usar meu WhatsApp para mandar uma palavra de edificação, eu não estou travado que eu não posso ligar para o irmão e falar com ele e mandar uma palavra de consolo. A minha carne neste momento pode estar, o meu corpo pode estar preso dentro da minha casa, mas a minha voz não. Porque nós servimos um Deus tremendo. Isso nós temos que entender. E precisamos compreender isso com muita clareza. Abacuque, ele espera pacientemente no Senhor, mas de uma maneira proativa. Ele olha para Deus, para a grandeza de Deus, e ele sabe que em algum momento isso tudo vai passar. Queridos, um dos sinais da fé e a disposição de esperar pacientemente enquanto o Senhor realiza as suas obras, o sinal de fé é isso, é sermos proativos, sem se mexer muito, mas estamos intercedendo. Isso é ser proativo, é ser proativo. Abacuque sabia que Deus estava no controle, porque lá no capítulo 1 de Abacuque, versículo 5, ele diz assim, olha como que ele fala: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo, Deus falando para ele, em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Abacuque, então Deus já tinha falado para ele, vai acontecer, mas pastor, Deus falou para ele que ia acontecer um sofrimento tão grande, e como ele entende isso? Ele se apega não na situação, ele se apega no amor de Deus. Certa vez Davi, diante de uma situação, Deus falou para ele, olha, o que você quer? Que eu te entregue para a mão dos inimigos? Ou que você caia na minha mão? Como é que é? Ele preferiu que eu caia na sua mão, Senhor. Sabe por quê? Se ele caísse na mão dos inimigos, não tinha misericórdia. Mas na mão de Deus, tem misericórdia, tem graça. Então, diante de uma situação, eu preciso olhar para cima, eu preciso olhar para esse meu Deus, para a sua grandeza, me concentrar na sua glória, no seu poder, porque esse Deus é que pode fazer a diferença. Então, queridos, quando nós olhamos para o que Abacuque está falando, ele não está aqui viajando, não. Ele não está aqui pensando em dar um autocontrole, uma palavra de motivação, não é nada disso. Ele está consciente do que ele está vivendo. Mas ele também está consciente do Deus que ele serve. Quando nós temos, queridos, a consciência de que Deus está no controle, somos capazes de aguardar silenciosamente o seu livramento. Quando nós olhamos para Salmos 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Queridos, não importa o que vemos, nem como nos sentimos. Devemos depender das promessas de Deus e não permitir que nós nos desintegremos, nos permitindo que as informações tomem conta de nós. Em Êxodo 14, 13, quando nós vemos o momento do pessoal ali, o povo desesperado, o que Moisés diz? Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará.
Queridos, é isso que eu creio. Quando eu olho para Salmos 46:10, nós vemos o salmista dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meus queridos, a nossa fé, ela não se fortalece nas situações. A nossa fé, ela se fortalece nos fatos relatados nas Escrituras, dos livramentos, pois são os livramentos de Deus, que Deus fez a seu povo e todos os que confiam nele. Abacuque faz isso. Quando nós observamos no versículo 5, ele cita, ele olha para Deus. Primeira atitude, ele não ignora. Segunda, ele olha para Deus. Terceira, ele relembra o que Deus fez na história do seu povo. E ele, se você observar aí na tua casa depois, Hebreus 3, versículo 5, você vai observar que Abacuque está ali relatando situações da história do povo quando eles saíram do Egito. Ele fala sobre o mar vermelho, ele fala sobre a jornada no deserto, ele fala sobre as derrotas que eles deram, sobre os inimigos que eles venceram, ele fala sobre a ocupação de Canaã. Por isso, meus queridos, a fé cristã, ela não é uma ideologia e uma filosofia barata. E nem é ideia e nem é filosofia. A nossa fé é fundamentada em fatos reais. O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é vivo, Ele é presente em nosso meio, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Nós não nos baseamos em ideologias, em filosofias, nós nos baseamos em Deus, em fatos reais que estão aqui na palavra de Deus. É nisso que nós nos baseamos, é nisso que está a base da nossa fé. Logo, tendo estabelecido os fatos, temos que considerar confiantes a grandeza do poder de Deus. E aí, seguindo no final, olha só o que acontece, versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Queridos, ele se alegra em Deus. De repente você pensa, mas como diante de uma situação como essa? Meus queridos, não é difícil entender porque o profeta se alegra em Deus. Pois mesmo com a devastação iminente, para o profeta Deus continua sendo o mesmo Deus. Para o profeta Deus continua sentado no seu trono de graça. É como aquele cântico que a gente gosta muito, né? Deus continua sendo Deus e Ele é Deus. Abacuque não podia se alegrar nas circunstâncias, mas ele poderia se alegrar no Senhor. Para Abacuque, Deus é a sua força, seu cântico, a sua salvação. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, para o cristão, o principal fundamento da vida cristã é da nossa alegria é Deus. O principal fundamento da nossa alegria é Deus, não circunstâncias. Ele é o Deus da nossa salvação, a nossa eterna salvação. A alegria em Deus é de um modo especial oportuna quando nos deparamos com situações extremas, como este momento que estamos vivendo por aqui. E quando Deus nos permite passar por um momento como estamos passando, por este vale, Ele permite para que possamos esperar nele, Ele permite essa experiência para crescermos nele. O profeta entende que quando lhe falta forças, o Senhor lhe suprirá. Por isso ele diz: Jeová, o Senhor, é a minha força. E olha que ele fala no futuro: e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Meus queridos, o profeta não foge, ele crê. Por causa da sua fé no Senhor, pode ficar em pé e caminhar a passos firmes como o servo, mesmo em situação difícil. E por fim, quero estar concluindo essa mensagem desta noite, dizendo que vivendo pela fé em tempos difíceis, significa a gente não ignora a circunstância, mas nós olhamos acima dela, olhamos para a grandeza desse Deus que pode fazer todas as coisas. Abacuque nos ensina a encarar nossas dúvidas e conflitos com honestidade e levá-los humildemente ao Senhor. Oh, meus queridos, quantas pessoas ficam aí: não, eu não tenho medo disso, eu não tenho medo daquilo. É para temer, porque o negócio é sério. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não para ficar escravo do medo, mas é para você ter prudência e se cuidar. Agora é momento de um cuidar do outro.
O profeta começou a sua oração com muito temor e tremor, mas ele conclui com alegria e exultação, porque a oração é o conforto do coração atribulado. Queridos, o cristão tem a segurança de que, embora seja uma pessoa fisicamente predisposta a alarmar-se, a se assustar, a ficar preocupado, a ficar um pouco abatido, mesmo assim, ele pode experimentar a graça sustentadora para a vida dele, a graça proveniente para a sua vida. Em Deus, queridos, nós podemos nos alegrar. Em Deus, nós podemos nos alegrar. E também ser solidários com aqueles que perderam seus entes queridos neste momento tão difícil. Agora eu quero dizer para você, de repente por causa desse momento de pandemia você perdeu o emprego, ou você está preocupado com muitas outras coisas, talvez sua situação financeira não está boa neste momento. Olha, talvez você está na iminência de fechar seu estabelecimento, talvez não. Você talvez perdeu entes queridos. Sabe o que você pode fazer? Busque a Deus, confia no Senhor, não permita que este momento seja um momento fatalista na tua vida. É um momento triste, é um momento desafiador, mas o mundo não acabou. Eu não acabei, você ainda não acabou, você está em pé, você está vivendo pelo menos. Por isso, confie no Senhor. Ó queridos, portanto que nós venhamos a compreender, Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações. Portanto, sigamos a nossa jornada, confiando neste Deus Todo-Poderoso, com a certeza que a sua graça suprirá todas as nossas necessidades, porque Ele é Deus, Ele não mente, e Ele diz que vai suprir, Ele vai suprir. Em tempos como este que estamos vivendo, é um tempo de teste de nossa fé, é um teste da nossa profissão de fé cristã. O que você pode fazer? Você já ligou para alguém essa semana e deu uma palavra de conforto? Então liga. Envie texto bíblico, mas versículos bíblicos para as pessoas. Envie. Pega aí 5, 10 pessoas aí no teu cadastro e manda mensagens de edificação. O que a gente percebe é que as pessoas às vezes estão investindo tempo mandando calamidades, tragédias. Isso tem nas redes sociais, isso tem em tudo quanto é lugar, isso tem na mídia. Não é isso que nós cristãos precisamos fazer. O que nós precisamos fazer é dar palavras que edifiquem, que fortaleça a pessoa, que levante as pessoas, que anime, que encoraje. Porque nós somos encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos estar presos em casa, você pode estar preso na sua casa, mas a sua fé não está presa, a sua voz não está presa, o seu coração não está preso. Então, queridos, em nome de Jesus, eu convoco você, eu convido você, melhor dizendo, para que mesmo neste momento, se você não está fazendo isso que eu comentei, vamos fazer como Abacuque, vamos fazer como ele fez. Ele viu, ele não ignorou a situação, mas ele olha para esse Deus que tem todo o poder, que é grandioso. Ele olha para a grandeza desse Deus soberano. Ele olha para esse Deus que é o Deus do impossível. É esse Deus que faz diferença. E esse mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o meu Deus e é o seu Deus. O desejo do meu coração é que você seja muito abençoado nessa semana. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado. Uma boa semana em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito que nos fortalece, obrigado porque o Senhor nos dá discernimento e sabedoria para agir neste momento de pandemia. E eu quero pedir ao Senhor, continue a abençoar cada pessoa que entrou nesse culto hoje, sobre aqueles que ainda hão de entrar. Ó Deus amado, eu rogo a tua bênção, rogo a tua direção, é o que eu peço ao Senhor. Dá-nos uma semana, Senhor, de tranquilidade no Senhor, independente das circunstâncias. Obrigado a Deus também, porque o Senhor tem nos abençoado poderosamente. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém e amém. Meu querido, muito obrigado por estar conosco nessa noite, e eu quero ver com você, caso você queira, por gentileza,
se inscreva no nosso canal do YouTube, para que nós estamos tendo dificuldade às vezes de mandar as informações dos cultos e os links. Então, se você estiver, segundo as informações que eu tive, se você se inscrever, você consegue receber automaticamente, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado.